o pet, é 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 o pet. E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Doutorado, Sociologia. Desde já, peço a vocês que se inscrevam no canal, marquem o sininho de notificação, curtam nossos vídeos, comentem, compartilhem e divulguem nosso canal. Terceiro ano, Ensino Médio, volume 4, semana 3. Taylorismo e Fordismo, experiência de racionalização do trabalho. Com o nosso propósito de falarmos sobre a relação do trabalho na sociedade, e já observando essa leitura com os clássicos da sociologia, agora aprofundaremos uma leitura mais contemporânea, que se inicia ainda no século XIX, mas se intensifica no século XX, mas carrega influências ainda hoje presente na produção, presente na relação do trabalho industrializado. Para compreender e entender a questão da produção no sistema capitalista, é sempre necessário compreender as grandes transformações produtivas, também chamadas de reestruturação produtiva ou revolução tecnológica. Essa questão a gente já problematiza a segunda revolução industrial. A transformação industrial tem como objetivo central aumentar os lucros capitalistas. Nessa questão, nesse cenário, a gente tem aqui ao mesmo tempo o aumento da produtividade e do controle coletivo sobre os trabalhadores. Então, nessa introdução de tecnologia, não é um processo neutro. Tem aqui interesses da empresa, interesses das indústrias, que vai colocar aqui em questão a substituição de uma máquina ultrapassada por uma mais eficiente e, ao mesmo tempo, também aumentando a produtividade, a quantidade de mercadoria produzida, ampliando dessa forma um controle maior sobre o trabalhador. Falar desse aumento, dessa produtividade, aqui podemos trazer leituras que vai dar desde essa grande quantidade de produtos à disposição da sociedade, que é uma das características marcantes aqui nesse processo, mas a gente tem que problematizar fatores que vão além dessa questão. Aqui, essa introdução das máquinas após a Revolução Industrial trouxe também um grande controle sobre o trabalhador. Aqui, e nessa questão, também houve um processo de enfraquecimento político, enfraquecimento de percepção desse trabalhador diante da produção que ele faz parte. Ele perde a sua importância central na produção. Esse enfraquecimento vai tirar a resistência política, a resistência da participação desse trabalhador nessa relação do trabalho. Sem contar aqui que esse processo ainda vai ter uma desvalorização da sua mão de obra, porque ele vai ter reduções do seu trabalho e redução até mesmo de trabalhadores nas fábricas, porque vai ser substituído pelo maquinário. Esse método de controle diante dessa produção de bens materiais passou aqui a ser um componente de conflitos de interesse entre a relação burguesia e proletariado. Com o crescimento, então, da industrialização, a gente vai observar, a partir de meados aí do século XIX, formas de desenvolvimento de conhecimento, inclusive científico, na relação, no conjunto da formação da produção, da organização do trabalho, da organização da produção. Nessa questão aqui, a gente introduz um dos pilares dessa mudança, dessa percepção da organização do trabalho social, a partir do final do século XIX, início do século XX, que se intensifica como um novo olhar diante ao trabalho. Nessa questão, entra aqui a figura do engenheiro estadunidense Frederick Taylor, que propunha estratégias gerenciais baseadas em um rigor de controle de tempo e movimento, especializações das atividades e remunerações por desempenho. Essa otimização aqui do trabalho, colocando aqui em questão, foi dada como sistema organizacional chamado de Taylorismo. Então, essa proposta tinha um objetivo aumentar a produtividade através de mecanismos que permitiam às administrações controle e intensificações do ritmo da produção e aumentando assim o lucro. E aqui a gente vai trazer que quem realmente intensificou, quem realmente adotou essa forma do Taylorismo e se intensificou nas suas relações de produção, foi a forma de organização de produção chamada de Fordismo. O Fordismo, que teve como seu grande criador Henry Ford, foi o termo utilizado para o modelo de produção que se difundia nas fábricas da empresa da Ford Motor Company, na cidade de Detroit, nos Estados Unidos. A Ford aqui trouxe várias inovações nesse cenário da industrialização, lá na década de 1910, e se expandiu essa forma, esse modelo de produção para o mundo, trazendo um modelo de automóvel padronizado e produzido em grande quantidade. Acabava sendo assim, mais barato esse produto,
fazendo também que as pessoas conseguissem consumir mais esse produto, porém, o próprio trabalhador que fazia parte dessa produção não tinha mesmo acesso dessa forma. Trazemos aqui a clássica linha de montagem, essa série na qual os trabalhadores se fixam em seus postos e o objetivo de trabalho se desloca em trilhas ou esteiras. Cada trabalhador, nesse modelo, se especializa em uma única tarefa, com o ritmo ditado pela velocidade da linha de produção. E ao repetir movimentos iguais, incessantemente, o operário atuava como uma peça da máquina, alienado do conjunto de seu trabalho. Nesse processo, a gente tem várias leituras críticas para fazer sobre isso e várias observações também de sequelas que esse trabalhador tinha, não só físicos, pela condição de trabalho que ele exercia, mas também mentalmente esse trabalhador estava em um processo de alienação total da sua mente. Então, aqui a gente vai observar que esse ganho de produtividade também existe aqui uma exploração da força de trabalho. E essa exploração bastante significativa aqui traz aqui várias leituras, várias críticas nessa ênfase, dessa separação entre a concepção, ou seja, a gerência, e a execução, o trabalhador, que promoveu aqui a desqualificação do trabalho. Parte aqui o princípio de que o trabalhador era pago para executar e não para pensar. Esse modelo taylorista-fordista, ele acabou ocasionando alto índice de rotatividade dos trabalhadores, sobretudo nas áreas mais próximas às linhas de produção, com baixo nível de qualificação educacional e profissional dos operários, o que se tornaria aqui em questão descartáveis dentro do sistema. Então, esse sistema de organização do trabalho, que se expandiu para o mundo, passou a ser amplamente utilizado no século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a partir de grandes crescimentos econômicos produzidos pelo consumo de massa. E assim, a gente observa uma outra problemática que esse sistema também trouxe, o consumismo, para a gente também problematizar aqui em questão. Atividades. Enem 2010. Peço a vocês que leiam atentamente o texto a seguir para responder a questão que segue. Mais do que trocar ferramentas pela utilização de máquinas, o capitalismo, por meio do sistema de fábrica, expropriou o trabalhador do seu saber fazer, provocando assim. Então, aqui nós temos uma problemática nessa questão do sistema de fábricas, ou pensar aqui nessa questão, falar do taylorismo, do fordismo, como esses modelos de produção, de organização do trabalho moderno. Colocando aqui uma situação onde a divisão e a hierarquização do processo laboral, ou seja, o processo de trabalho, acabou aqui contribuindo e ocasionando o distanciamento do trabalhador do seu produto final. Ou seja, o trabalhador faz parte da produção, mas não do todo. E assim limitando ele dentro dessa divisão e dessa hierarquização, trazendo sequelas nesse processo, onde ele deixa de saber fazer o todo para fazer apenas uma parte do processo. Aqui nós temos essa problemática para a gente analisar e responder à questão que segue. Questão 2, Enem 2012. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo, cuja forma de organização fabril baseava-se na... Então, aqui nós temos uma imagem que vai provocar e vai trazer uma leitura dessa ideia da linha de produção, essa linha de montagem que vem dos modelos do taylorismo e do fordismo. E esse sistema, essa forma de organização, traz uma situação de explorar o trabalhador cada vez mais, explorando ele de que forma? Explorando ele diante de um trabalho repetitivo, ou seja, ele faz o mesmo, ele faz um serviço intenso, mas ele não conhece o todo daquela situação, fazendo apenas um movimento repetitivo, que vai trazer sequelas, não só físicas, mas também mentais, como já tínhamos abordado. Questão 3, Enem 2012. Peço a vocês que leiam o texto a seguir para a gente poder refletir sobre a questão que segue. O taylorismo apresentou-se como um importante modelo produtivo ainda no século XX, produzindo transformações na organização da produção e também na organização da vida social. A inovação técnica trazida pelo seu método foi a... Então, aqui nós temos uma problemática para entender o sistema do taylorismo, que trouxe essa otimização das relações de trabalho. E essa otimização, ela tinha uma forma de um grande controle do trabalhador, de forma que aumentasse, assim, a produtividade. Então, nessa questão, a gente vai observar uma cronometragem e controle rigoroso do trabalho para evitar desperdícios, assim aumentando a produção, assim também tendo controle maior do trabalhador e também dos recursos em questão ali dessa produção. Pessoal, é isso.
Peço vocês que assistam outros vídeos do canal. Temos outras playlists com vídeos aí diversos. Não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificação, deixar o seu like, seus comentários. Peço vocês também que compartilhem nossos vídeos em outras plataformas digitais. Muito obrigado, valeu e até a próxima.